Se nós estamos falando de amor, de fato, vale a pena. Mas se nós estamos falando de sentimentos humanos, é outra coisa. Mas quando nós misturamos, porque cantamos nas nossas canções populares a respeito de amor, né? Eu estou apaixonado, que se dane o mundo, estou nem aí. Não é assim que se canta por aí? Então, o que é? Interessa. Eu estou sentindo, vou viver isso, que se exploda o mundo. Pode parecer que seja uma coisa verdadeira, se isso tivesse fundamentado num amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não está pensando que destrói todo mundo e que não está nem aí. Nós estamos aí sim. Porque Deus deu a sua vida pelo mundo, para as pessoas, para a família. Então, se isso tiver de acabar casamento, estou nem aí. Se isso tiver de largar meus filhos órfãos, estou nem aí. O que vale é viver o que eu estou com vontade, hoje. Mas isso é uma sabedoria humana, que tem raiz terrena, animal e demoníaca. No final, sabe o que vai acontecer? Solidão. Então tem uma aparência de verdade, mas é mentira. Quando o diabo foi lá provar Jesus, ele falou assim: está escrito que você saltará e dará ordem aos seus anjos que eles te guardarão. E é verdade, está escrito lá no Salmo isso. Mas ele estava usando um texto, fora do contexto, que se usa para pretexto. Então tem muita gente pegando porções da palavra de Deus, apresentando aquilo como verdade, mas quando você tira ela dentro daquele contexto, ela se torna ineficaz, porque ela só tem sentido dentro de uma história completa, e não apenas parte. E aí eu fui descobrir que sofisma também tem a ver com sofisticação. E aí agora o nosso desafio, né? Porque cada vez mais nos tornamos sofisticados. E sofisticação é rebuscar, é dar uma aparência de algo que não precisa ser tão rebuscado, e nós estamos rebuscando a vida inteira. Então acaba que nós estamos vivendo em dias de quê? Aparência. E as aparências, como diz o ditado popular, enganam. Porque às vezes se você for visitar quem está preso lá, e for olhar para a aparência e falar assim: esse rapaz, essa moça, poderia estar frequentando a minha casa, eu nunca suspeitaria que ele já tinha 5, 6 homicídios nas costas. Porque não aparenta, tem cara de serenidade. Não é um endemoniado que está lá. Então, irmãos, há sofismas nas nossas vidas, que só serão destruídos, se nossa palavra for de acordo com a palavra de Deus. Se a nossa vida for colocada diante daquilo que Deus diz, e não daquilo que eu acho. Então o que a Bíblia diz a respeito de família? Então eu vou aprender a viver família. O que a Bíblia diz a respeito de amor, amado? É esse amor que eu quero viver. Digno, íntegro. Não, o amor, se não tiver ciúme, não é amor. A Bíblia diz: o amor não arde em ciúmes. Está vendo tanto que é diferente o que a Bíblia diz com aquilo que as pessoas dizem? Que nós aprendemos por aí. Aprendemos que o forte, o leão, vai herdar a terra. Aí a Bíblia diz: não, os mansos herdarão a terra. É diferente. Nós achamos o seguinte: quem vai ser próspero é quem conseguir ajuntar mais. E a Bíblia diz que quanto mais eu repartir, mais próspero eu serei. Então não combina. Por isso que eu preciso o quê? Aprender de Deus o que Deus me ensina. E aonde isso é vencido, amado? Nas minhas orações, meu batidinho de pé, os meus arrepios. Não, amado, na minha mente, onde eu deixo a palavra de Deus fazer entendimento. Porque o diabo não está nem aí para o seu showzinho. Não fica nem um pouco preocupado com isso. Mas quando você entra com palavra de sabedoria, quando você entra com proclamação daquilo que é verdade, pronto, há poder, há autoridade para destruir fortalezas, sofismas e altivez. O que é altivez, amado? Altivez é o contrário daquilo que Deus quer para a sua vida. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo e dá graça ao humilde. Então ele está dizendo que o altivo, que tem sobre si pensamento além do que precisa, de alguém que acha que já é melhor
do que os demais? Por isso, presta atenção, olha só o sofisma. Nós temos que tratar do irmão. Coitado, ele é tão humilde, ele tem baixo autoestima. Isso não seria problema para ninguém, porque a Bíblia diz que nós deveríamos sempre pensar a respeito do outro mais do que a respeito de nós. Ou seja, nós deveríamos sempre achar que o outro é superior a nós. Isso seria o quê? Eu tenho entendimento que eu sou menor do que o outro. Aos olhos da psicologia se tornou o quê? Baixa estima. Coitado. Sabe que na verdade quem tem baixa autoestima, sabe o que é? Orgulhoso e vaidoso. Porque acha que merecia mais da vida do que a vida tem proporcionado para ele. E assim também diante de Deus, acha que Deus está sendo injusto porque ele merece mais do que ele tem recebido na vida dele. Porque afinal de contas ele é devoto, ele é dedicado, ele ora, mas a mente continua o quê? Cheia de fortalezas e sofismas. Agora se eu pensasse sempre do meu irmão, que ele é maior e melhor do que eu, estava tudo certo. Porque Jesus diz, quem quer ser o maior, que sirva a todos. Então algumas coisas que parecem ser a mesma coisa, é muito diferente. Então nós temos que ter o quê? A nossa mente encharcada pela palavra de Deus. A minha mente tem que estar constantemente para punir toda desobediência, é o que ele diz. E para a gente encerrar, Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Romanos 8:5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, presta atenção nisso, fica atento agora, não distraia. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e a paz. Então a pergunta para mim e para você, quem tem controlado os meus pensamentos? Quais são as referências do absoluto da minha vida? O costume, o meu coração, os meus apetites, os meus olhos, ou o que a Bíblia diz? É simples, a gente que vai complicando, porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia, então a gente não sabe o que Deus pensa a respeito da vida, e aí nós ficamos supondo que Deus pensa um tanto de coisa que Ele nunca disse e nunca falou. Por isso que tem muita gente que diz, estou decepcionado, há muito tempo estou andando com Deus, e Deus não responde as minhas orações. Ainda bem que não respondeu, porque senão ia descer fogo na sua cabeça, e consumir tudo. Por quê, amado? Porque Deus resiste a toda altivez. Deus dá graça àquele que se sujeita, se submete. É ouvir de Deus e falar assim, sim Senhor. Você quer ver uma forma equivocada? Você lembra de Pedro? Deus mostra para ele lá, Pedro, olha só esses animais, PowerPoint, primeira aparição multimídia, desceu um lençol, de repente a projeção dos animais, e ali Pedro vendo toda aquela figura, Deus fala para ele, agora mata e come. O que Pedro responde? Não, Senhor. Como assim? Se é não, não é Senhor. Se é Senhor, não pode ser não. Então eu me relaciono com Deus, pensando que Ele é de fato o que tem autoridade, mas estou me negando a sujeitar ao que a autoridade que está sobre mim diz. Então, amado, ou eu me sujeito a Jesus completamente, ou eu paro de ficar brincando de ser crente. Perde seu tempo vir em culto, ficar fazendo coisa não, bobagem. Ou eu me sujeito ao que Deus tem para mim, ou eu largo de mão disso. Vou viver pelo meu próprio pensamento, minhas ideias, alto e acerto, vou colocar trevo 4 folhas para trazer sorte, vou passar gás de arruda em tudo quanto é lugar para ver se melhora o fluido.
É o que as pessoas fazem quando não creem na palavra de Deus. Mas quando eu creio na palavra de Deus, eu percebo o quê? Que eu tenho que aplicar a palavra em toda e qualquer situação da minha existência. Deus quer mudar a minha vida e a sua vida. E Ele faz isso quando o nosso pensamento é mudado. Por isso que o Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é puro, seja isso que ocupe a sua maneira de pensar. Então, às vezes você está se expondo os olhos à violência demais, a sangue demais, a prostituição demais. Aí quando você vai pensar, você pensa segundo aquilo que os seus olhos estão vendo. Às vezes os seus ouvidos estão cheios de canções que deveriam ser deixadas de cantar. E começar a cantar aquelas que vão produzir fé, esperança, alegria, ânimo na sua vida. Mas isso, eu preciso de uma atitude, de mudar uma vida. Eu preciso apresentar a minha vida como um sacrifício vivo e santo a Deus. Ou seja, é algo que vai perdurar na minha jornada inteira. Você quer ser bem sucedido no seu trabalho, amado? Vê o que a Bíblia diz a respeito do trabalhador. Seja digno, seja fiel, seja honesto. Você quer ser bem sucedido nas suas finanças? Seja alguém que semeia muito. A Bíblia diz, tudo que o homem semeia, ele colhe. E aquele que semeia com abundância, está fazendo troca com Deus. Não, estou usando uma lei que Deus estabeleceu. Isso não vale só para o crente, não. Quem semeia, colhe. É o que a Bíblia diz. Não tem a lei física da gravidade? Algumas leis espirituais Deus estabeleceu.